Sugestões de livro para o ano de 2023. Eu quero mostrar para vocês alguns livros que já terminei de ler agora em 2022 e alguns que eu sugestiono para você ler no ano vindouro, tá bom? Agora de 2023, traçando uma meta, um objetivo, com planejamento. Vai ser um ano de muita leitura, de muito conhecimento para a glória do nome do Senhor. Olá, meus amados, somos podcast, Pastor Júnior aqui, quem vos fala. Olha só, alguns irmãos sempre têm curiosidade, perguntam, pastor, o que é que o senhor está lendo, qual é a fonte, né, que o senhor está bebendo, se o senhor está lendo algum livro, alguma sugestão de autor, e eu tenho aqui alguns livros que eu li no finalzinho desse ano, que aquela sede, né, de Deus nos impulsionou a estar buscando mais e mais a face de Deus. E nós lemos 2 livros no final desse ano de 2022, certo? Um livro, adianta vocês, eu li Em Família, tá bom? Uma Vida com Propósito. E esse livro vai ser alvo do estudo na igreja, que nós fazemos parte. Todos os dias estaremos lendo esse livro. E no final de 7 dias estaremos discutindo com a igreja os assuntos relacionados a esse livro. Esse livro, verdadeiramente agora 2022, foi o livro que causou impacto na minha vida, certo? Outro livro que eu acabei de ler ontem mesmo, certo? Kryptonita. Nossa, uau! Livro fantástico, querido. Como descobrir o que rouba a sua força, tá certo? O autor do livro é John Bevere e é o mesmo autor do livro A Isca de Satanás. Acabei de ler ontem esse livro, muito bom. Fantástico, fantástico. Sem palavras. Tem coisas que roubam as nossas forças, a nossa alegria, a alegria da igreja. E esse livro indica o que seria essa tal de Kryptonita, tá bom? Muito bom. Bom, existem alguns livros que eu considero livros técnicos, tá bom? Que são os livros voltados para a pregação, certo? Então, Hernandes Dias Lopes, Pregação Expositiva. Tem que ler esse livro ano que vem. Teologia Bíblica da Pregação. Fechadinho, ó, lacradinho ainda. O Sermão Cristocêntrico. Certo? E Pregando Cristo em toda a Escritura. 4 livros que eu considero livros técnicos por conta da questão da teologia, né, que nós estamos fazendo. Então, um livro para aprender a pregar. E às vezes a gente acha que sabe, né, queridos? Então, aqui vai ser um livro de cabeceira de teologia para que a gente possa aperfeiçoar mais a nossa mensagem para servir melhor o Senhor, né? A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe nada não. Não excluindo, né, queridos, a ação do Espírito Santo. Aí tu pode excluir. Ainda em 2022, eu quero ler esse livro aqui. O Custo do Discipulado. Certo? Esse livro aqui, o Jonas Madureira, nos apresenta o modelo mimético do discipulado cristão. Em sua abordagem, somos primeiros encorajados a ver em Cristo o modelo supremo a ser seguido para a nossa vida cristã. E aí, a partir de Cristo, somos encorajados a ajudar pessoas a serem também imitadores dele. Esse aqui, já vou ler esse ano agora, de 2022. Tem um amigo que é de Vila Velha, ele sempre me sugestionou Tozer, né? Pastor, leia Tozer, eu não conhecia. Mas de tanto ele falar, Carlinhos, um abraço para você. Nós compramos aqui, ó. Homem, o local onde Deus habita, de Tozer. Foi uma promoção. E também comprei o Cristão Surpreendente, como os verdadeiros filhos de Deus vivem na terra. Todos dois, Tozer. Comprei hoje, exatamente hoje. Os 2 livros aqui.
Será uma bênção, com certeza. Estaremos fazendo o planejamento para 2023 para lermos esses livros, né? Aí tem um livro, outro livro de John Bevere, que é o mesmo que fez Kryptonita, chamado Movido pela Eternidade. Isso aqui eu tenho certeza que vai ser simplesmente fantástico. Movido pela Eternidade. E aí o best-seller dele, A Isca de Satanás. Mais de 1 milhão de cópias vendidas. Então, do mesmo autor, só para organizar aqui para os amados. Kryptonita, A Isca de Satanás e Movido pela Eternidade. Certo? Aí nós temos 3 livros do pastor Luciano Subirá. Graça Transformadora, isso aqui eu já vi a palestra. Muito boa. É a pregação dele, na verdade. Livro grosso, ó. Muita coisa para nos ensinar. Totalmente bíblico, né? Graça Transformadora. E aí, do mesmo autor, pastor Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Certo? E, por fim, Até que Nada Mais Importe. Queremos ler esses 3 livros esse ano de 2023. Esse é o objetivo para nós. E esse livro eu ganhei de um presbítero chamado Everaldo. Coração de Pastor. Certo? Para resgatar o modelo bíblico de pastoreio na igreja. Certo? Bom, queridos, esse é o objetivo que nós temos para esse ano de 2023. E o Senhor se agradar de nós. Aí você pode perguntar, pastor, e a Bíblia? A Bíblia é o centro mesmo. Se não tiver a Bíblia, não existe esses livros. Os livros, para mim, todos eles têm que ser bíblicos. Certo? Para minha leitura, para minha formação, enquanto pastor, enquanto bacharel em teologia. Então, precisa ser bíblico. É o fundamento, né? Tem que ter Bíblia. Certo? A minha proposta para o ano que vem é, cada vez que eu ler o livro desse, eu fazer uma resenha do livro, que eu achei do livro. Certo? Para ajudar aos irmãos que querem. Então, queridos e amados, esses são os livros que nós pretendemos estudar o ano que vem. A minha proposta, irmãos, é, no mínimo, fazer o estudo de um livro por mês. Certo? Um livro por mês. Se o Senhor se agradar de mim, eu quero chegar ao objetivo de 12 livros. Então, no total, seriam 24 livros. Se eu ler 12, já está muito bom. Né? Que estava parado a leitura, estava mais se concentrando na Bíblia, mas agora eu vou também pegar algumas literaturas para que a gente possa crescer um pouco mais para a glória do nome do Senhor, tá bom? Então, deixo aqui a sugestão, que o Senhor possa te abençoar, te encorajar a se aprofundar cada vez mais. Tem muita coisa, querido, para conhecer. Você acha que sabe alguma coisa? Quem acha que sabe nunca aprendeu absolutamente nada. Fique com Deus, graça e paz do Senhor Jesus.